Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. E hoje, numa sexta-feira, 28 de agosto, muito agitada, com movimentos no campo político e no campo policial. Infelizmente, tem um ingrediente de exploração de religião no meio dessa história toda. A gente vai comentar tudo isso aqui no nosso portal de hoje. Você que está chegando agora, eu te convido a se inscrever, a conhecer os nossos vídeos, dê o joinha, compartilhe, aquele protocolo todo, né? Você é muito bem-vindo. Gente, hoje no Rio de Janeiro, helicópteros passavam por um lado e para o outro, a gente já intui que vai ter algum problema em comunidade ou alguém vai ser preso na operação da Polícia Federal. E foi o que aconteceu. Muitas pessoas presas por conta de eventuais desvios que aconteceram no uso do dinheiro público na pandemia aqui no Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro acabou sendo afastado no meio dessa história toda. Será que ele sofreu esse afastamento de forma absolutamente legal? Por que eu estou levantando essa questão? Isso vai ser repercutido por outras pessoas também, porque a gente sabe que tem um ingrediente político no meio dessa história. O presidente da República odeia o governador e vice-versa, se é que a gente pode imaginar isso, né? Pessoas que se amavam ontem, que hoje estão numa rota de colisão muito intensa. Bolsonaro acredita que o Witzel está por trás de várias ações da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado contra a sua família e agora ele está dando o troco. A Procuradoria da República, que faz a solicitação das ações da Polícia Federal, tem escolhido os seus alvos e, coincidentemente, é a mesma Procuradora da República que atuou contra o governador do Piauí, que agora atua contra o governador do Rio de Janeiro. Ele é um caso único da humanidade, onde alguém que deve ser eleito pelo povo não tem apoio nenhum, de pessoa nenhuma do povo, porque as pessoas que foram responsáveis pela sua eleição, hoje os odeia, os desconsidera. Também o que a gente pode esperar de uma figura que se elegeu sobre o cadáver de uma pessoa como Marielle Franco, comemorando placa quebrada, com aquele tipo de gente toda que o bolsonarismo fez eclodir aqui no nosso estado e no nosso país de uma maneira geral. Então, Bolsonaro foi convidado para dar uma opinião sobre esse tipo de coisa que estava acontecendo no Rio de Janeiro. E ele tripudiou em cima de Wilson Witzel. Deu uma debochada e as redes sociais da direita estão todas pulando de alegria. Mas Bolsonaro tem moral para falar disso aí? Na conta da esposa de Witzel apareceu R$280 mil no escritório de advocacia, enfim. A mesma coisa que aconteceu com a esposa de Sérgio Cabral, que está preso também. Escritório de advocacia, dinheiro apareceu. E o dinheiro na conta da mulher de Bolsonaro? Ele será que se esqueceu desse tipo de situação? Ele tem que prestar contas dessa informação também. Então, muita calma nessa hora, presidente, porque está tirando uma pedra, mas o seu telhado não parece ser blindado, não. Parece ter uma vidraça muito lustrosa, né? Então, Bolsonaro deu uma tripudiada. Será que ele sabia que no meio dessa história toda estava sendo preso a pessoa que fez o casamento entre Bolsonaro e Witzel, que é o pastor Everaldo? O pastor Everaldo batizou Bolsonaro no Rio Jordão e batizou Wilson Witzel também. Ele foi a pessoa que ligou as duas criaturas, né? As fotos estão circulando nas redes, né? Para todos os lados, está aí o Bolsonaro no seu momento de conexão espiritual. Aliás, eu tive até um pensamento meio blasfemo outro dia. Eu pensei assim, pô, Bolsonaro fala tanto em Deus, né? Será que se ele ficasse lado a lado com Jesus, a gente conseguiria ver alguma conexão ali? Será que é possível? Bom, só de pensar, né, eu já devo pedir perdão ao Todo-Poderoso por conta dessa ideia, né? Mas vamos seguir em frente aqui. Então, o pastor Everaldo, ele foi o responsável em fazer esse casamento entre Wilson Witzel e Bolsonaro. Bolsonaro vai fazer o que agora diante desse quadro? Ele vai se solidarizar com o pastor Everaldo? O pastor Everaldo é uma criatura que tem circulado pela política do nosso país durante muito tempo. Ele foi acusado em 2014 de ter recebido 6 milhões de reais para ajudar a sabotar, atacar a campanha de Dilma Rousseff de uma forma a favorecer a campanha de Aécio Neves. O pastor Everaldo, ele é o líder do PSC, que é o mesmo partido do pastor que está aqui nessa fotografia, o pastor Ottoni de Paula.
Ottoni de Paula foi aquele que, eu nem vou colocar imagens aqui, que agrediu Alexandre de Moraes, falou um monte de barbaridades, agressivo pra caramba. Alexandre de Moraes o processou, ele pediu desculpas, enfim. Nessa foto a gente pode ver também a pastora Flor de Lis, que dispensa comentário por conta dos problemas que ela está tendo que responder agora, e também o Flávio Bolsonaro, o mais próspero filho de político da face da terra. Um rapaz que não tinha nada, de repente passou a ter um monte de imóveis e uma loja de chocolate que faz inveja aos maiores capitalistas do planeta. Um homem que recebe dinheiro em espécie na sua loja e retira todo o dinheiro em espécie no mesmo dia. Lucratividades estratosféricas. E isso tudo, gente, revela pra gente o tipo de gente que eclodiu politicamente no nosso país. Pessoas que fazem uso político da religião, da fé do outro. E aí eu gosto sempre de fazer uma separação nesse tema. Porque quando a gente denuncia esse tipo de exploração por esse tipo de pessoas, de quadros políticos, isso não tem a ver com nenhum desapreço à religião. Toda pessoa que tem qualquer tipo de religião e que exerce essa religião com sinceridade, com honestidade, essas pessoas merecem respeito. Não tem nenhuma religião que prega o mal, prega comportamentos ruins. Quando você vê alguma pessoa desviada, é porque essa pessoa está fazendo o mau uso de um pensamento, de sentimentos muito importantes da humanidade, né? E essas pessoas merecem sim serem absolutamente condenadas e contestadas. E como eu sempre faço todas as sextas-feiras, eu sempre dou uma analisada nas lives do presidente da República. São lives absolutamente imprestáveis nos dias de hoje, gente. Eu faço aqui as minhas anotações, né? Eu fico lá 1 hora assistindo as lives do presidente e a única coisa relevante no meio dessas lives é que ele dá mais material para ser processado por crimes de responsabilidade, conforme prevê o artigo 85 da Constituição Federal. Por quê? Além dele demonstrar sua profunda ignorância sobre os assuntos brasileiros, ele colocou a Damares ontem para ficar falando o tempo todo, num evento que tem a participação da Rádio Jovem Pan, com jornalistas, entre aspas, que não perguntam coisas importantes ao presidente da República. Fica uma conversa de compadre, de gente de boteco, porque eles não perguntam da onde vieram os 89 mil reais que foram parar na conta da primeira-dama. Por exemplo, o mundo todo está querendo fazer essa pergunta. E eles têm a oportunidade de estar com o presidente e não perguntam. E o presidente acaba se enrolando e mostrando o quão ele perverte a realidade e comete crime, comete atos contra o decoro do cargo que ele deveria preservar tanto, né? Ele vai ser responsabilizado lá na frente, gente. Hoje o Brasil tem mais de 120 mil pessoas que morreram por conta da Covid e a gente tem uma pessoa que não fala absolutamente nada. Nenhuma palavra de consolo, nenhuma palavra de aproximação, nenhuma palavra de conforto às pessoas que perderam seus parentes, as famílias, enfim. Até o Trump, que eu vi na convenção do Partido Republicano, teve um gesto mais humano, se é que a gente pode dizer isso. Aliás, vai ser um objeto de um programa especial que eu vou fazer sobre as eleições norte-americanas. Mas o que falou Bolsonaro nesse encontro que o complica muito? Ele atacou muito Mandetta, dizendo que o Mandetta tinha sugerido que as pessoas ficassem em casa e que isso evitou o tratamento precoce. Isso é uma verdadeira mentira, porque o Mandetta ele pedia para as pessoas ficarem em casa, porque se as pessoas tivessem qualquer tipo de comportamento, né, reação ou sintomas da doença, se todos fossem aos hospitais, haveria um colapso e um aumento exponencial da doença no nosso país. Então o que Mandetta fez foi seguir a recomendação ou as recomendações científicas. E mais à frente, Bolsonaro, nessa live, ele usa uma frase de Tedros Adhanom para dizer que, olha, ele está dizendo que a saúde não pode ficar separada da economia e, portanto, ele está me dando razão àquilo que eu falava há muito tempo atrás, o que é uma grande mentira, é um crime de responsabilidade mesmo, um presidente que mente para a nação. Porque o que Tedros Adhanom
disse, recomenda e sublinha e reitera, é que uma coisa é o trato com a saúde, de preservarmos todas as vidas, fazendo com que os protocolos sejam seguidos, que as pessoas fiquem em casa, fiquem isoladas. E tendo problemas econômicos ou passando por problemas econômicos, o Estado, os países têm que fazer algum tipo de apoio a essas pessoas. Isso é totalmente diferente do Bolsonaro interpretar que o Tedros Adhanom está reconhecendo que as pessoas tinham que sair para trabalhar e ficarem se contaminando porque a economia é tão importante quanto a saúde. Esse é o tipo de comportamento de uma pessoa que não consegue compreender absolutamente nada, ou é um comportamento de uma pessoa que está agindo de uma forma absolutamente criminosa. Isso tudo terá uma conta a ser paga no futuro. E aqui a gente vai jogando luzes sobre essas situações todas, e o que revelam todos esses fatos são essas criaturas que eclodiram do nosso país para comandarem o nosso país, cada um segurando uma beirada do esquema. Nós não temos governo. Nessa live, Bolsonaro não fala nada de educação, não fala de saúde, não fala de saneamento, ele não fala de nada, projeto nenhum. Ele simplesmente demonstra para a gente que ele faz parte de um elo que liga vários esquemas no nosso país, sem mexer, evidentemente, no alto extrato da economia do nosso país. Paulo Guedes ontem transferiu 325 bilhões de reais do Banco Central para o caixa do governo para pagar juros da dívida. É esse o tipo de gente que a gente tem no nosso país. Gente que mistura política com religião, gente com relações promíscuas, com o uso da máquina pública, cada um fazendo alguma coisa para proteger o seu esquema, e o Brasil vai se ferrando, o povo brasileiro vai ficando cada vez mais esquecido. Vamos cada vez mais jogar luzes sobre esses temas, porque muita coisa a gente vai ter que fazer mais à frente, gente. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Um abraço.